E aí, juventude, chegamos à parte 3 do estudo dos sistemas lineares. Então, olha só como é que vai funcionar essa parte. Eu vou explicar para vocês mais duas formas de resolver sistemas lineares. Uma que com certeza a gente vai usar com frequência, não como escalonamento, da parte 2, mas ele é bem bacana, o custo computacional dele é alto, assim, você vai fazer várias operações, mas, cara, acho que a garantia de você acertar o sistema é bem grande. Ou seja, ele é trabalhoso, mas ele funciona bacaninha. E o segundo exemplo, ele é um jeito muito mais bonito, eu estou muito mais interessado que vocês entendam qual é a operação que eu estou fazendo do que, de fato, utilizá-los para resolver esse sistema. Mas, se quiserem resolver, fiquem à vontade, tá certo? A primeira forma que a gente tem aqui é a regra de Cramer, famosa regra de Cramer, tá certo? E ela é assim: as soluções do sistema são dadas encontrando o determinante D da matriz formada pelos coeficientes numéricos do sistema e os determinantes dx1, dx2, dx3, etc., dxn, onde esses são os determinantes encontrados trocando as colunas das incógnitas x1, x2, x3, etc., xn, por a coluna dos termos independentes B1, B2, B3, etc., Bn. Murilão, o que significa isso? Então dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho o meu sistema, tá certo? No meu sisteminha, então, eu tenho bem, por mais que ele seja todo composto por elementos literais aqui, entendam que A, B, C, D, E, F, G são números, tá certo? Eles representam números. X, Y, então, são as incógnitas que a gente quer encontrar. Então, quando eu coloco esse sistema na forma matricial, a primeira matriz que eu tenho aqui é a matriz dos coeficientes numéricos, que ele fala aqui, tá certo? Tenho a matriz das incógnitas e a matriz da resposta. Tá aqui, ó. Fechou? E esses são os termos B1, B2, etc., que ele se refere na definição. Essa matriz resposta. Então, se a gente fosse escalonar o sistema, que é o que a gente está mais habituado, pô, se eu quiser sumir com o x, eu vou ter que multiplicar toda essa linha aqui por menos c e toda essa segunda linha aqui por a, tá certo? Então eu vou ter que multiplicar a primeira linha toda por menos c, a segunda linha tudo por a. Ah, porque você quer sumir com o x, Murilão. Exato. Então tá bom, tá aqui, ó. Ao multiplicar toda a primeira linha por menos c, eu tenho menos acx menos bcy, que é igual a menos cf. Aqui embaixo, como eu multipliquei toda ela por a, então vai ficar acx mais ady, que é igual a ag. Olha que legal, eu vou cancelar esse acx, porque na primeira linha ele é negativo, na segunda ele é positivo. E o que, que vai sobrar para a gente? Veja, eu vou colocar y em evidência e vai sobrar o AD menos o BC, tá certo? Eu estou juntando esses dois termos que sobraram de y, coloco o y em evidência e o que, que vai sobrar? AD menos BC. Tudo isso sendo igual a AG menos o CF. Portanto, o meu y, jovens, o meu valor de y, ele é essa expressão, que note, depende pura e simplesmente desses coeficientes, da matriz dos coeficientes e da matriz resposta, tá certo? Eu tenho então um y, um valor de y, que depende unicamente desses valores que estão aqui na matriz dos coeficientes, na matriz resposta. Então, escalonando, esse é o processo que a gente tem. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele é relativamente simples. Mas, por Cramer, que não é isso, isso aqui a gente acabou de escalonar, por Cramer a ideia é a seguinte. Então, vá vendo. Eu tenho aí de novo tudo que a gente já comentou no slide anterior, o escalonamento, o valor de y. E aí, cara, essa expressão que aparece para y pode ser reescrita desse jeito. Dá uma olhada. O numerador, note quem é o numerador. O numerador é uma matriz, ou melhor, é o determinante de uma matriz, onde a primeira coluna é igual à primeira coluna da matriz dos coeficientes e a segunda coluna é a matriz das respostas. Vai vendo? Oxe, Murilão, que estranho, é. O denominador não. O denominador
é exatamente o determinante da matriz dos coeficientes. Olha só. Que lá na definição ele chama de desão. Então, desão, nesse caso, é o denominador dessa fração. E aqui em cima eu vou ter o dy. O que significa esse dy? Ora, esse dy nada mais é do que a matriz dos coeficientes, onde na coluna relativa aos coeficientes de y, eu troco e substituo pela matriz das respostas. Tá vendo aqui? Olha aí que demais. Fácil até então. Olha aí, então vamos só fazer o determinante. Tá aí então, a gente lembra como é que faz determinante de matriz 2 por 2. A gente faz o produto da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, e aí a gente tem exatamente a expressão. AG menos o CF para o numerador, tal como aqui no escalonamento, e o AD menos o CB, como a gente viu aqui no denominador, pelo escalonamento também. Então parece ser mais ágil, né? A gente vai trabalhar com determinante, onde a gente sabe que determinantes são só operaçõezinhas, a gente não precisa se preocupar muito com o algoritmo, né? E se a gente quisesse encontrar agora o x, basta fazer então o dx pelo dzão. Como assim, Bruno? Dx pelo dzão? Ó, aqui na matriz dos coeficientes, seu determinante está no denominador. Tá vendo? Legal. E no numerador, eu tenho o determinante de uma matriz que ela é composta assim. A coluna relativa aos coeficientes de x, ou seja, A e C, ela é trocada por FG, que é a matriz resposta. O B e D eu mantenho. Então eu vou só trocando, né? Eu vou trocando a coluna de acordo com quem que eu quero encontrar. Como aqui eu tenho só x e y, eu só precisei encontrar dy, dx, ou melhor, dx e dy. Mas se eu tivesse x, y e z, tal como no exemplo que a gente vai fazer, eu posso encontrar dx, dy, dz, tá certo? Só fazendo o determinante. Mesmo esqueminha. Então, eu convido vocês a fazer uma comparação. Escalona esse sistema, mas agora com o objetivo de sumir com o y. Aí você vai encontrar exatamente essa expressão, tá certo? Tentem fazer aí. Como é que fica o exemplo? Eu quero resolver esse sistema pelo método de Cramer. Então eu já coloco ele das duas formas. Ele escritinho no sistema, pelas equações lineares, todas agrupadas, onde eu quero encontrar uma solução comum para todas elas. E aí, jovens, eu coloco também ele na forma matricial, tá certo? Identifiquem aí qual é a matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas, matriz das respostas, todas aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou inicialmente ajustar o meu x, levando em consideração que o denominador dessa fração que faz com que eu encontre o x é o determinante da matriz dos coeficientes. Então eu queria fazer uma ressalva aqui na minha explicação. Ali eu estou mostrando para vocês uma notação de matriz, mas o certo seria uma notação de determinante. Então não é cochete, são só barrinhas, tá certo? Vale muito fazer essa ressalva porque são operações diferentes. Então tá ali, ó. Aliás, são representações diferentes. Então dá uma olhadinha ali. No denominador, então, eu tenho a matriz, ou melhor, o determinante da matriz dos coeficientes. E no numerador, como eu quero encontrar o x, eu tiro ou eu troco a coluna referente aos coeficientes de x pela resposta. Eu vou fazer esses determinantes, convido vocês a fazer os determinantes, pausem o vídeo e façam o determinante, e aí você vai determinar o x, tá certo? Como é que vai ser o y? Mesma ideia, o denominador não muda, continua sendo o determinante da matriz dos coeficientes. Agora dá uma olhadinha ali no numerador. Eu substituí então a coluna relativa a y pela coluna resposta. Tá vendo? Olha aí que belezinha. Convido vocês novamente a pausar o vídeo, fazer esse determinante. Bacana! E agora a gente tem o z. Na verdade eu coloquei esse z apenas para poder ilustrar como funciona o dx, dy e dz, tá certo? Porque, enfim, se você já tiver o x e o y, basta que você pegue esses valores, substitui em qualquer uma outra linha e aí determine o z. Você economiza as continhas, as várias continhas que você tem que fazer para esse determinante, tá certo? E aí, com isso, você tem a solução do seu sistema. Convido vocês também a pausar o vídeo e resolver isso aí por escalonamento. E aí façam uma análise. Qual que é melhor? Então vocês vão avaliar qual é mais simples, vocês vão avaliar em qual vocês gastariam mais tempo, vocês vão avaliar
qual você acha que numa prova seria melhor. Eu convido vocês a fazer isso aí, tá certo? Então esse é o Cramer, a gente vai usar para resolver, a gente vai usar Cramer para resolver sistemas e vai usar Cramer também para poder fazer discussão de sistemas. É uma parte muito mais interessante também. E aí, o último jeito que eu queria falar para vocês é o método matricial. De novo, meu objetivo aqui não é que vocês resolvam sistemas pelo método matricial. Se quiserem resolver, muito bacana. Mas a ideia que eu quero passar é como a gente resolve ou a operação que está por trás do método matricial. Então dê uma olhada. Sabemos que um sistema linear é uma equação matricial na forma x igual a b, considerando um sistema no qual o número de equações é igual ao número de incógnitas, ou seja, m igual a n, e isolando a matriz x da equação, temos, ou seja, tem uma restrição aqui. Qual é a minha restrição? O número de linhas e o número de colunas tem que ser o mesmo, ou seja, tem que ser uma matriz quadrada, tá certo? Ou seja, a matriz dos coeficientes, ela tem que ser uma matriz quadrada. Ótimo. Então, está aqui a minha expressão, a x igual a b. Olha qual vai ser o meu pulo do gato. Eu vou multiplicar dos dois lados, os dois membros, pela inversa da matriz dos coeficientes, que aqui eu estou representando por a elevado a menos 1. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sei que o produto da inversa pela matriz, a matriz pela sua inversa, desculpa, tem que dar a matriz identidade, tá certo? Que está em laranjinha ali. E a matriz identidade é nada mais, nada menos do que o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Vale salientar que, por conta de que eu estou fazendo o produto de uma matriz m por m, que é a matriz A com a matriz A elevado a menos 1, a sua inversa, essa identidade também vai ter que ser m por m. Eu mantenho tudo isso, tá certo? Então, todos esses produtos são possíveis. E aí, identidade vezes qualquer outra matriz tem que dar exatamente a matriz. Então, quando eu fizer identidade vezes x, que é a matriz das incógnitas, eu vou encontrar a própria matriz x. Analisando agora o segundo membro de todas essas operações que estão nessa primeira linha aí, perceba que eu vou ter, então, a inversa vezes b como sendo, a inversa de a vezes o b, como sendo a resposta desse sistema. Então, a estratégia utilizada é muito interessante, porque, querendo ou não, se vocês observarem bem, a gente isolou. Não da mesma forma como a gente isola, por exemplo, uma incógnita em equações utilizando escalares. Não, aqui utilizando sistemas, a nossa estratégia para isolar esse x, ou melhor, para isolar essa matriz das incógnitas, foi multiplicar pela inversa da matriz dos coeficientes. Bem bacana, né? Vamos dar uma olhada num exemplo. Então, eu tenho esse sisteminha aí, eu vou transformar ele numa multiplicação de matrizes, ou seja, botar ele na forma matricial, desse jeito. E a nossa estratégia de resolução é nada mais, nada menos do que multiplicar essa matriz 2, 1, menos 1, 1, que é a matriz dos coeficientes, pela sua inversa. Perceba que eu só notacionei a inversa aí, tá certo? Esses não são os valores da inversa. Só criei uma notação. E eu faço esse produto para o primeiro e para o segundo membro. Perceba que no segundo membro eu tenho a inversa vezes a matriz dos coeficientes, desculpa, da resposta 1, 5. Sacou? Olha que belezinha. Quando então eu encontro a inversa, eu posso simplesmente multiplicar ali pela matriz das respostas e eu tenho a incógnita, ou seja, eu tenho solução do problema, porque eu sei que identidade vezes qualquer matriz dá qualquer matriz. Ótimo. Então, qual é a inversa? Essa é a minha sugestão do momento. Pausem o vídeo e resolvam a inversa como a gente aprendeu lá no comecinho. Como se fossem, como se a gente estivesse resolvendo dois sistemas. Lembra? Multiplica por A, B, C, D, a matriz A e encontra a inversa. Aí eu já te dou a resposta, eu queria que você então resolvesse para chegar à mesma resposta. Bem, resolveram e aí fazendo então a continuação do exercício, conhecendo a inversa, eu digo que x é nada mais nada menos do que a inversa vezes a matriz resposta 1, 5, e aí eu tenho os valores de x e y, tá certo? Então essa é a estratégia de resolução, que de novo, é mais interessante, ou o que eu gostaria que vocês observassem é
como nós fizemos para chegar nisso, tá certo? E aí tem um pedacinho ainda antes de finalizar a aula, que é como é que determina a inversa de uma matriz quadrada de ordem 2. Aí vocês vão falar, pô, Murilo, mas você acabou de falar para a gente resolver a inversa, a gente acabou de resolver essa inversa fazendo um sisteminha. Tem um jeito mais simples? Sim, tem um jeito mais simples. Bem, qual é a estratégia? A estratégia é essa, eu vou resumir em etapas, em passos, que vocês podem usar sempre. Mas veja, só para ordem 2, só para quadrada de ordem 2. Você vai encontrar o determinante da matriz dos coeficientes, tá certo? Então esse aqui está fácil, nesse caso vai dar 3. Feito isso, a segunda etapa, você vai trocar a posição dos elementos da diagonal principal e trocar os sinais dos elementos da secundária. Então, você vai trocar a posição da diagonal principal, sinais da secundária. Então, veja, tá assim, eu vou trocar os elementos da diagonal principal, somente a posição, e vou trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Feito isso, olha só, você vai dividir, então, todo mundo pelo O determinante da matriz encontrada na etapa 1. Simples assim. Fechou? Murilão, que jeito louco de fazer isso. Por que você está fazendo isso? Eu estou utilizando a ideia de matriz inversa, utilizando determinante. E, resumidamente, para uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, basta seguir esses passos. Tá certo? Então, crianças, a gente vai fazer agora a parte de discussão, resolução de sistemas com Cramer, é bem legal, e de discussão de sistemas com escalonamento e Cramer, tá certo? Então, fiquem ligados na próxima aula e nos nossos encontros para a gente poder resolver vários exercícios, tá certo? Um abração, até mais.